Olá pessoal, mais uma aula de Geografia para Naval. Hoje, estrutura etária da população brasileira. Lembrando sempre para você que curso Supermódulos é muito mais que aprovar, beleza? Então, na aula passada, vimos sobre densidade demográfica brasileira e agora nós vamos entender essas teorias quando nós chegamos na pirâmide etária. O que vem a ser a pirâmide etária? É o estudo que eu tenho da população. Novamente, vamos falar do que está acontecendo conosco hoje, do coronavírus. Então, é a partir daqui da pirâmide etária que nós temos a dimensão de quanto que está o tamanho da natalidade, o tamanho do número de adultos, que lembre-se, de 18 até 60 anos é a população economicamente ativa, são aqueles que irão consumir, e o topo, que é o número de idosos. Quando nós comparamos o Brasil com as grandes potências europeias, nós vamos perceber que a nossa pirâmide etária ela está em equilíbrio. O nosso topo está crescendo, ou, melhor dizendo, estava crescendo, porque nós não sabemos o impacto que o coronavírus vai causar no topo da nossa pirâmide, que é o número de idosos. A nossa natalidade está caindo. Lembra que nós já conversamos sobre isso? A mulher entra no mercado de trabalho, o custo de vida vai ficar muito elevado nas grandes cidades, principalmente nos grandes centros urbanos. A mulher precisa se fixar no mercado de trabalho e, com isso, a natalidade tende a cair. Somando isso às melhorias da saúde, você vai ter o quê? Essa mulher demorando mais tempo para gerar um filho. Ou, em alguns casos, os casais simplesmente escolhem não ter filhos. Nós chamamos isso de planejamento familiar. Por que é importante você ter a estrutura etária? Ver conforme a sua população está crescendo, para você ver aonde é que você vai investir. Não apenas isso, nós vamos dividir entre homens e mulheres. Nós já sabemos, no nosso último censo de 2010, do IBGE fez, que o número de mulheres em alguns centros urbanos é muito maior do que o homem. Por exemplo, Belo Horizonte tinha 5 mulheres para cada homem. Já sabemos que existem mais mulheres do que homens. E isso é muito simples de ser explicado. Nós, homens, jovens, saímos por aí, alucinadamente dirigindo o nosso carro. E você já deve ter visto essa cena, né? Um dirigindo e mais 4 homens. Eu lembro sempre do anúncio do Axe que dizia no início do ano 2000, suor de homem só atrai mais homem. Então o homem vai pro pagode, o homem bebe e sai com o seu carro, né? Achando que nada vai acontecer, porque quando somos jovens, nós achamos sempre que nada vai nos acontecer. Então, de repente, ele sofre um acidente. Desses 5 que estavam no carro, 4 morrem e sobra sempre um motorista. Bem, tivemos aí uma perda. O homem é vítima da violência urbana. Ou ele entra para o tráfico, ou ele é vítima de assalto, porque ele vai reagir. Então, isso tudo vai causar um grande desequilíbrio no que nós chamamos da faixa etária de homens jovens. Então, dos 17 até os 27 anos, nós vamos ter uma grande diferença de mulheres para homens. E isso também vai impactar na natalidade. Se eu tenho uma base curta, isso quer dizer que eu não preciso mais investir tanto em educação creche, em Fundamental 1 e Fundamental 2. Mas isso vai servir de alerta. Isso quer dizer que em algum momento a minha mão de obra não vai substituir esse pessoal que é idoso. Aí eu mexo aonde? Mexo na Previdência Social, elevando a faixa etária mínima para quem for se aposentar, certo? Continuando, vamos entender a pirâmide etária do Brasil nos anos da década de 80, 90, 2000 e 2010. Por que sempre tem 2010? Porque é o último censo. Esse ano seria um ano de censo. Só que com todo esse problema da Covid-19, o censo, assim como as Olimpíadas, assim como outros eventos esportivos, quem sabe até mesmo as eleições municipais, vão ser transferidas para o ano de 2021. Então, olha aqui comigo a comparação. Se você ver todos os exercícios da sua apostila, você vai ter que ver essa comparação. Olha como na década de 80 eu tinha uma base muito grande, um corpo
mais ou menos equilibrado, razoavelmente equilibrado, mas olha o topo. Isso quer dizer que a expectativa de vida era baixa. Na década de 90, isso muda. Começa a diminuir a base, o topo começa a largar e já começamos a enxergar o quê? Uma grande diferença entre o gênero feminino e o gênero masculino, inclusive nos idosos. E isso é muito fácil de ser explicado. Eu sempre falo para o meu aluno o seguinte: as mulheres, elas são desde criança, né, desde a adolescência, elas são que acostumadas a irem ao ginecologista, a ter esse fluxo, né, de ir ao médico. Nós homens não. O que os nossos pais falam? Homem não chora, hein, pô? Homem não resmunga, não. Homem é homem. E homem não vai ao médico. Tipo o Bolsonaro falando pros 3 filhinhos dele: ô, homem não chora, homem não vai no médico, pô! Isso é coisa de mariquinha, pô! Tem que mudar isso aí, tá ok? Muito provavelmente ele falou isso pros 3 filhos dele. Então, o homem idoso, ele vai morrer mais rápido. Porque ele fica doente, aí uma dorzinha no peito, tô com uma dorzinha aqui no braço. Vocês sabem que o infarto, muitos dos infartos fulminantes começam com uma dorzinha no braço. Ou aquela dor que parece uma azia. Vai no médico, Cremildo. Não vou não. Tô bem. No dia seguinte, o Cremildo não acorda. E por que ele não acorda? Porque ele sofreu um infarto fulminante. O nosso corpo, ele dá avisos. O infarto é só um deles, né? Você tem um câncer de próstata. Por isso que você tem um novembro azul. O que o homem fala? Né? Os colegas do meu pai falam o seguinte: tá maluco, rapaz? Eu vou no médico? Alguém vai enfiar o dedo no meu foreves? Não. Então o machismo não deixa ele se cuidar. E o câncer de próstata é o que mais mata no gênero masculino. Assim como o câncer de mama é o que mais mata no gênero feminino. Mas as mulheres se cuidam. Nós, homens, fortes, machistas, fortificados, não resistimos. Evolui para 2000. Olha como a base começa a diminuir. Isso quer dizer que a natalidade está abaixando. Então lembra, na aula passada de população que nós falamos, dos 2 filhos da década de 80? 1,5 filho já caiu para 1,3 aqui. Então isso quer dizer que a família começa a se organizar, que o centro urbano, as famílias de centros urbanos, as famílias que têm um poder aquisitivo maior, elas começam a ter menos filhos. Isso quer dizer também que a população idosa está vivendo mais. A qualidade de vida está melhorando. E se a qualidade de vida está melhorando, a expectativa de vida está melhorando. Por isso que você tem um número maior de idosos. Qual é a nossa grande preocupação hoje na Covid-19? O número de idosos superior a 60 anos, que é o grupo chamado de risco, assim como pessoas que têm doenças respiratórias, doenças pré-existentes. Até que chegamos aos anos de 2010, a segunda década. Olha, a natalidade cai mais. Famílias com filho único. O corpo está maior, o topo está maior. Olha como a diferença do gênero feminino para o masculino aumenta. Como ele vem aumentando. Por isso, nós chegamos à conclusão que teremos até 2030 uma janela demográfica. Diferente do que eu falei há um pouco tempo atrás sobre os idosos, aqui nós temos a garantia dessa janela demográfica. Por quê? Nós, jovens, até 40 anos, não vamos sofrer tanto com os impactos da Covid-19. Os idosos, sim. Então, hoje, eu não posso mais cravar que a expectativa de vida vai fazer esse idoso viver mais e que nós vamos chegar nesse próximo censo, marcado para 2021, com um número maior de idosos. Eu ainda não sei o impacto que a Covid-19 vai ter sobre os nossos idosos. Eu sei que eu estou cuidando do meu. Liguei pro meu pai hoje, ele queria ir na rua comprar uma peça de televisão, eu briguei com ele. Meu irmão, tu tem 73 anos, tu é grupo de risco. Ele não ficou muito satisfeito comigo, mas quem ama, cuida. Então, essa é a estrutura etária. Você vai ver que vários exercícios vão comparar essas pirâmides etárias. E isso aqui é o modelo tradicional. Isso pode vir deitado, isso pode vir
em círculo, em gráfico de pizza. O que você tem que ter em mente, meu aluno? O gênero, as faixas etárias. É nas faixas etárias que você vai ter a dimensão natalidade, população economicamente ativa, adultos, de 60 anos para cima, idosos. Tranquilo? De novo, mais uma comparação. Olha como na década de 60 a natalidade era muito grande, porque era muito comum você ter famílias com 6 filhos. A média era 4,3, mas a tradicional família carioca tijucana eram 6 filhos. Então você tinha 8 pessoas dentro das casas. Olha como para 2000 isso muda drasticamente. E olha como eu tenho um aumento do topo. O velhinho hoje não vai morrer espirrando. Aqui nessa época você ainda tinha muita gente que morria de tuberculose, de resfriado. Para o ano 2000 isso muda, porque a medicina ela fica mais avançada. Então você tem melhores remédios, você tem as campanhas de conscientização. Agora, nesse momento, adiantaram o quê? Adiantaram a campanha de vacinação contra a gripe, né? Que são os 3 principais vírus do influenza que circulam no hemisfério sul. Então, olha só como a preocupação com a saúde dos idosos, ela melhora. Claro, não só dos idosos. Você tem os grupos de risco, você tem professores, nós trabalhamos diretamente com os alunos, nós temos os profissionais de saúde, nós temos outros profissionais, mas eu já estou vacinando contra a gripe. Então isso vai fazer com que a expectativa de vida do idoso melhore. Não necessariamente ele vai ter uma grande melhoria de qualidade de vida, porque quem mora no Rio de Janeiro sabe que ter qualidade de vida no Rio de Janeiro é meio complexo, né? Morando em Jardim América, Irajá, Coelho Neto, às vezes você está em casa relaxando e pum, cai uma bala perdida na sua casa. De repente a tua qualidade de vida não é tão boa, mas a expectativa de vida, ela aumenta. Quando eu comparo com 2010, eu saio de 8,5% para 10,8%. Então olha como eu tenho uma pequena diferença entre os anos, 10 anos, mas eu aumento quase 2,3%. É muita coisa. Então eu chego à conclusão que sim, os idosos estão vivendo mais. Você tem hoje várias campanhas de idosos, né? Academia da terceira idade, dança de salão para a terceira idade. E por que eu faço isso? Só a população economicamente ativa não está mais suportando bancar esse PIB. Então eu faço esse idoso sair de casa. Faço o quê? Porra, bicho, venha para o meu cruzeiro, bicho. Cruzeiro do Roberto Carlos. Você vai no cruzeiro do Roberto Carlos? A minha tia tem 72 anos. É só idoso. O pessoal relembrando lá a Jovem Guarda, tem aqueles velhinhos cantando, eu sou terrível, você conta... Porque eles estão vivendo muito. Estão vivendo mais. Em comparação, a natalidade tende a diminuir. Nós saímos na década de 60, população de idosos, 3.312.000 para, no último censo, 20 milhões. Então, é um aumento bem legal. E aqui está a famosa expectativa de vida. Perceba que a expectativa do homem é sempre menor do que a das mulheres. Por quê? Porque o homem não vai ao médico. Eu sempre vou ao médico, porque eu odeio ficar internado. Fiquei internado uma vez para nunca mais na minha vida. Então eu estou sentindo dor, uma pequena dor, vou ao médico. Mas olha como, geralmente, a expectativa de vida do homem é mais baixa. Quando soma-se homem e mulheres, aumenta um pouco. Olha, o tempo estimado de vida restante por faixa etária. Ambos os sexos, 80, 10%, homem, 9%. Então, a idade em 2010. Isso quer dizer que sim, seremos um país de idosos. Ou, nesse cenário aqui, sem Covid-19, seríamos um país de idosos. Eu estou com 40, em 2010, eu viveria até os 75 anos. Eu já estou querendo viver 40 aí, quarentinha. Chegar nos 80 anos, jogando lá FIFA
45. Não sei se meus dedos vão deixar. Se não tiver dente, já falei para vocês várias vezes em sala de aula. Vou comer biscoito maisena molhadinho com café, que é excelente para quem não tem dente. Tranquilo? Então, só relembrando, expectativa de vida. Eu estou criando uma expectativa de viver mais. É uma comprovação? Não. A elevação da expectativa de vida me garante que a qualidade de vida aumentou? Também não. Muita atenção com isso. Aqui está o que eu te falei no número de jovens que perdem a sua vida. Aqui tem esse gráfico que vai estudar região por região, estado por estado. Alagoas tem a maior taxa de homicídio de pessoas entre 0 e 19 anos. Então, olha aqui. O número é elevadíssimo. Olha aqui o Rio de Janeiro, 17,2%. Taxa em 2010, 17,2%. Taxa em 2000, caiu mais um pouquinho. Isso quer dizer que nós salvamos alguns na educação. A variação, 33,6%. Então, quando você for fazer aquelas questões que falam de faixa etária mais especificamente, dá uma olhadinha nesse slide. Ele vai desvendar para você. Temos estados que, como Roraima, que caiu bastante, 55%. Temos estados como no Ceará, que aumentou muito. Não por coincidência, Ceará nos últimos tempos tem o quê? Ataques de criminosos que param literalmente o estado. Porque você tem muita gente sendo presa. Por isso que o nosso sistema carcerário ele é o quê? Inchado. Claro, temos aí vários problemas. Teríamos que ter feito uma reforma no judiciário, teríamos que já ter visto a LDB mudar algumas coisas de diretrizes de bases, teríamos que ter visto alguma coisa de mudança no ECA, por exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo isso vai corroborar para o aumento da criminalidade. Por quê? As leis são brandas. E aqui está a violência urbana que assola o nosso Brasil, principalmente os grandes centros urbanos. Então você tem menor de 1 ano, número de homicídios, 70 anos ou mais. Aqui está, de um lado, a faixa etária, aqui o número é a taxa. Então a violência urbana, é claro que ela vai atingir todos nós. Mas essa faixa aqui, 15 a 19 até 25 a 29 anos, ela vai ser crítica. Olha aqui o número de homicídios. Olha a taxa. Então, por isso que nós temos o quê? Aquela diferença entre homens e mulheres jovens que vai impactar diretamente na natalidade, que vai impactar diretamente na estrutura da nossa pirâmide etária. E aí, terminamos. Vamos também, já vou adiantar para vocês, o nosso próximo assunto, que eu vou abordar com vocês, que é imigração. A imigração que é a saída das pessoas de um canto para outro. Isso está muito ligado à parte física, isso também está muito ligado à parte de violência, isso está ligado à parte econômica. Qual é a região do Brasil que é mais inchada? A região sudeste, porque é a região que vai te oferecer, teoricamente, as melhores condições para você ter emprego, que vai provocar o êxodo rural. E isso também vai impactar nessa violência urbana. Qual é uma das grandes preocupações hoje com o Covid-19? As favelas, as áreas chamadas de comunidade. Porque você não tem o Estado entrando, o Estado só entra com força, com polícia, com o PP, que não funcionou. O Estado não entra com dignidade. Emprego, educação, saúde, saneamento básico. Qual é a grande preocupação? Como é que essas pessoas podem se cuidar contra o Covid-19 se não tem água encanada, não tem saneamento básico? Graças a Deus nós temos pessoas bondosas, que são pessoas que vão trabalhar em prol dessas pessoas de baixa renda, que se mobilizam, estão se mobilizando para dar o básico para essas pessoas, para elas manterem o asseio. Então, quando falarmos de imigração intra-regional, você já está sabendo, o grande foco econômico vai ser a região sudeste.
Beleza? Então, tá aí o capítulo 10, o assunto 10 resolvido, e vamos caminhando passo a passo para resolvermos os nossos exercícios. Relembrando, nível 2 e nível 3. Dúvidas somente no nosso grupo. Deixa lá o seu nome nos comentários, deixa um ok e até a próxima. Forte abraço!